São 18 horas e 1 minuto desta terça-feira e a criminalidade está em queda. Roubos e homicídios são os menores da história de São Paulo em 9 meses. Vamos falar de inclusão na universidade. Inscrições para o vestibular indígena 2025 começam nesta sexta-feira. E hoje é Dia Mundial do Cinema. O estado de São Paulo é um dos principais produtores de curta e longa-metragens do Brasil. Mas ainda há muito que avançar no setor. Vem com a gente, o Alesp em Pauta, segunda edição, já está no ar. Olá, gente, começando esse telejornal ao vivo, são 18 horas e 2 minutos e a gente abre essa edição falando sobre segurança pública. Segundo o balanço realizado pela Secretaria da Segurança Pública, o número de roubos e homicídios dolosos no estado de São Paulo tiveram uma queda histórica entre janeiro a setembro de 2024. Os crimes foram os menores em 24 anos para o período. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na Rede Alesp o Major Rodrigo Garcia Vilardi, que é coordenador de políticas públicas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Major. Olha, números muito interessantes, a criminalidade em queda no estado de São Paulo. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso. É um prazer mais uma vez, né, vir conversar sobre segurança pública, né, e externar aí o trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão do secretário Derrite, né, e o governador Tarcísio na área de segurança pública, mostrando para a população que ainda há muito a ser feito, né, ainda um caminho longo a ser trilhado, mas que os resultados estão sendo alcançados e, como destacado, assim, de uma maneira muito positiva, né, nesse período aí de 9 meses, uma queda histórica na redução de homicídios e de roubos, né, que são dois pontos importantes, né, que muitas vezes se foca apenas em redução de homicídio, mas as pessoas, né, também têm que se preocupar e acabam se preocupando com a questão de ser vítimas de roubo. Então, esses dois tipos de crimes a gente tem enfrentado, né, o trabalho dos policiais, e isso tem gerado resultados positivos. Então, é um prazer a gente poder discutir aqui e apresentar esse trabalho que vem sendo feito pelos policiais aqui em São Paulo. Agora é importante, né? É importante a gente explicar para o nosso telespectador, né, que a gente sabe que esses resultados, esses números, resultado de um trabalho que vem sendo feito, né? Eu quero que o senhor fale dos principais eixos aí de combate à criminalidade no estado de São Paulo desde que vocês assumiram a secretaria. O secretário Derrite e o governador Tarcísio, desde o início dos trabalhos, focaram principalmente no combate à criminalidade. Tanto a criminalidade de rua, aquela que se combate com a presença policial, com ostensividade, com esse contato com a população, quanto o crime organizado e os meios de financiamento dessa criminalidade que acaba impactando esse crime de rua. E homicídio e roubo são indicadores muito importantes. O homicídio ele já vem caindo em São Paulo desde o início dos anos 2000. Né? O que é impressionante é que os dados, né, o indicador de homicídio aqui em São Paulo, apesar de já ser há muito tempo o mais baixo do Brasil, né, ainda mesmo assim o trabalho dos policiais, né, e o trabalho do governo como um todo tem conseguido reduzir aí. A gente está abaixo, a taxa de homicídios aqui no estado de São Paulo agora nesse período está abaixo de 6, em torno de 5,8 por 100 mil habitantes. Né? No Brasil a gente tem estados aí com 20, com 30 por 100 mil habitantes, então é uma diferença muito grande. E mesmo assim está se conseguindo ainda reduzir ainda mais. A cada né, registro não é apenas um registro, é uma vida que é salvo, especialmente o homicídio. Então o homicídio, o importante, ele é multicausal, obviamente, né? Então não é só o trabalho policial, né? Todo o trabalho de investimento em educação, né, em cultura, em infraestrutura, em saúde que o governo tem feito, tem contribuído. E o mais importante, né, desse ponto é a questão dele ainda estar reduzindo. A questão dos roubos em específico, aí realmente o trabalho das polícias, né, do enfrentamento com o maior número de prisões, que tem recorde de prisões desde o início da gestão, e o trabalho de soluções tecnológicas, né, para entregar para os policiais informações para que esse aumento de prisão ocorra, né, e principalmente também uma nova frente, que isso é específico realmente do secretário Derrite e do governador Tarcísio, que é trabalhar em conjunto com o judiciário.
Porque ainda que os policiais tenham aumentado o número de prisões, isso dá esse impacto, essa redução de roubos também, que é importante para a população, de nada adianta prender e esse criminoso acabar voltando às ruas e não ter fiscalização. Então, o governo do estado ele tem trabalhado, além de valorizar os policiais e dar ferramentas para que os policiais possam aumentar esse número de prisões de criminosos, também aqueles que eram soltos e que não tinham meios de fiscalização, estão cada vez sendo mais fiscalizados, porque essas informações que antes ficavam nos processos estão sendo entregues, colocadas à disposição dos policiais no momento da abordagem, para que eles possam comunicar ao juiz ou até muitas vezes conduzir direto, né, devolvê-los ao presídio diretamente sem burocracia, como no caso da saída temporária. Então é um conjunto de medidas, né, que vem sendo adotadas pela gestão, especialmente valorizando e dando ferramentas para que os policiais possam trabalhar. Então, basicamente, o resultado desses dois indicadores é muito fruto desse trabalho, né, desenvolvido aí em conjunto com os policiais e com os demais órgãos do governo. Agora, o senhor mencionou um fator que hoje a gente não pode, né, fugir em qualquer discussão, que é a tecnologia. Como a tecnologia se alia à segurança pública para obter resultados? A organização dos dados, acho que é um dos desafios. Primeiro, integrar os dados. Então, um dos trabalhos que vem sendo feito também desde o início é integrar os dados entre as polícias para que a gente não tenha retrabalho. Então, um policial militar, quando ele vai atender uma ocorrência, quando ele faz uma abordagem, quando ele está desenvolvendo o seu trabalho, ele passa a receber as informações não só da sua instituição, da Polícia Militar, mas também da Polícia Civil, da Polícia Técnico-Científica e vice-versa. Então, isso facilita, porque dá mais informações para que o policial possa trabalhar. E além de organizar essas bases, né, integrar com as bases, especialmente no caso de segurança pública, com o judiciário. Porque só para se ter uma noção, nós temos aqui em São Paulo em torno de 170, 180 mil criminosos presos atrás das grades. Mas nas ruas, cumprindo pena, ou seja, que foram condenados, mas estão com algum benefício, regime aberto, livre condicional, são mais de 300 mil. E quando esses criminosos eles saem, eles têm que, por exemplo, ficar em casa à noite, eles não podem sair da cidade, eles têm regras a cumprir. Isso nunca foi disponibilizado para os policiais porque a base não estava organizada. Então, o governador Tarcísio, o secretário do Derrite, sentaram com o presidente do Tribunal de Justiça, na época o doutor Anaf, agora o doutor Fernando, fizeram um termo de cooperação e agora esses dados começam a ser compartilhados. E a partir daí, essa informação chega para o policial no momento em que ele realiza uma abordagem, no momento em que ele está trabalhando. Então, esse indivíduo que antes ele era abordado, estava descumprindo as regras, mas essa ponte, esse link não era feito, o policial não sabe, nem conseguia saber que ele estava descumprindo, hoje o policial sabe e, além disso, em muitos casos, e o objetivo é que a gente possa fazer isso em todos, ele já leva direto à prisão. No caso das saídas temporárias, por exemplo, que a lei já foi aprovada, então já não tem mais saída temporária prevista em lei, mas aqueles que foram condenados anteriormente ainda ficarão esse tempo, né, usufruindo desse benefício. No caso das saídas temporárias, os policiais aqui em São Paulo, uma coisa inédita no Brasil, quando eles abordam esse indivíduo da saída temporária, lá já identifica se ele está fora da residência, onde ele deveria estar, qual a cidade que ele deveria estar, e se ele está descumprindo, o policial não perde tempo. Ele pega e leva direto ao presídio. Só nessas últimas saídas temporárias foram mais de 3 mil criminosos presos, né? Ou seja, o indivíduo até que saiu no primeiro dia, já descumpriu a regra e já foi preso. Isso, fazendo uma análise desse resultado, né, em torno mais ou menos aí de 12 mil roubos e furtos a menos, mesmo durante a saída temporária. Então, são medidas de integração de dados e tecnologia em que a gente se organiza os dados, coloca isso à disposição dos policiais e, principalmente, dá ferramenta para que ele possa atuar de uma maneira desburocratizada. Então, isso agiliza e acaba dando mais eficiência, impactando nessa redução aí na segurança da sociedade, que é o mais importante e o objetivo final. Agora, outro número, né, que chama a atenção é a queda, por exemplo, no roubo de cargas, né? Vocês têm combatido com afinco também esse tipo de roubo, né? Exato. O roubo de carga, ele, em termos numéricos, ele é obviamente menor que aquela criminalidade de rua, mas também a queda vem acontecendo por conta desse trabalho com inteligência, o trabalho tentando também, buscando asfixiar a questão financeira. Né? O governador Tarcísio assinou, né, a pedido, né, a indicação do secretário Derrite, um decreto de recuperação de bens. Então, nós tínhamos, desde 2012, uma previsão na lei de lavagem de dinheiro que os bens apreendidos teriam que vir para as forças policiais. Isso já estava previsto em lei, porém, não havia sido regulamentado. Então, o governador ele emitiu um decreto. Agora nós já temos uma criação de um núcleo, né, da Polícia Civil e também no âmbito da Secretaria,
em que todos esses bens que são apreendidos do crime organizado voltam de investimento para as polícias. Então, com isso, ao mesmo tempo, consegue impactar financeiramente o crime organizado, as organizações criminosas, deixar de ser lucrativo e também, ao mesmo tempo, investir nas forças policiais. Então, é um círculo virtuoso, né? Então, a gente tira o dinheiro do crime e coloca o dinheiro para os policiais para valorizar em termos de estrutura, de equipamentos, de viaturas, enfim. É um trabalho, realmente, a questão de roubo de carga, resultado muito desse processo, né, desse projeto, né, de combate à questão financeira do crime organizado por meio do Recupera e alguns sistemas também, como o SP-Carga e o Procarga, que são programas específicos para combate a esse tipo de crime no Estado. Outro número que caiu, né, significativo também, é o número de furtos no estado de São Paulo, né? Quero que o senhor fale um pouco disso, né? E também, né, a gente tem que alertar, né, a população também de estar atenta, né? Não andar, né, mostrando muito o celular, né? Que a gente sabe que o roubo de celular hoje é muito comum, né? E por outro lado, não é fácil de combater porque acontece muito, né? Então eu queria entrar nessa parte também da conscientização da população para evitar. O investimento em tecnologia com a integração das câmeras aqui na capital do Smart Sampa e com câmeras no estado tem também propiciado que aqueles infratores que antes praticavam esses crimes com bicicleta e tudo mais e ficava muito difícil realmente da identificação, hoje eles já começam a ser identificados e presos. Então a polícia está fazendo o seu trabalho. Mas obviamente, né, que cuidados básicos da população com relação à utilização desses equipamentos na rua, ajuda também a evitar esse tipo de crime. É sempre bom lembrar, a culpa nunca é da vítima, né? Mas ela estava com o celular na rua, mas o celular é dela, né? E ela estava fazendo uso do bem dela, então a culpa nunca é da vítima. Mas, obviamente, que como nós temos essa situação, né, que está sendo enfrentada, né, mas ainda a questão de muitos criminosos, né, cumprindo pena nas ruas e essa questão do sistema de justiça criminal, enquanto a gente não conseguir resolver isso de uma maneira definitiva, é importante que a população tenha esse cuidado. Então, ao andar na rua, né, evitar realmente, né, utilizar os telefones celulares e mesmo quando for pedir aplicativo, alguma coisa, pedir antes de sair na rua. E especialmente o que tem visto muito em transportes públicos, né, quando no momento em que se afunila ali no metrô, né, na catraca, no ônibus, quando você está subindo, é nesse momento que tem que ter o cuidado, é importante ter o cuidado, porque nós temos quadrilhas especializadas exatamente para, nesse momento, pegar a vítima que está no monte de todo mundo. Às vezes a gente vê até nos boletins a pessoa falando, eu achei que era só uma falta de educação, que a pessoa estava empurrando. E depois ela vai descobrir que ela foi subtraída do celular. Então, a polícia está fazendo o seu trabalho, a culpa não é da vítima, mas estas posturas básicas de segurança ajudam também a prevenir, né, ao mesmo tempo em que a gente vai atrás, os policiais vão atrás dos criminosos. Nesse assunto ainda é importante também a gente conscientizar a população da importância de sempre fazer o boletim de ocorrência, né? Porque a polícia precisa ter esse dado, né, para buscar aí a solução para os crimes até em geral, né? Isso é muito importante mesmo, porque é a partir desse registro que todo o planejamento é feito. E a população, também uma determinação do secretário do Henrique, do governador Tarcísio, desde o início dos trabalhos, é que a transparência fosse total. Então, a população hoje, é importante que ela faça o registro para orientar as polícias entenderem onde o crime está acontecendo, né? Mas, além disso também, a Secretaria disponibilizou, desde o início de 2023, já todas as bases de boletins. Então, em qualquer local do estado, a menor cidade, o menor município, com o maior, aqui na capital, as pessoas podem entrar, identificar os boletins e saber aquilo que está acontecendo na sua rua, né? Nós já começamos a disponibilizar mapas aqui no centro da capital, então mapas interativos. Nós temos alguns veículos de comunicação, né, como jornais, que já estão produzindo, inclusive, mapas com base nesses registros. Então, a ideia é chegar no ponto de termos aplicativos com mapas, mas hoje as pessoas também já podem saber o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, não apenas os dados, são 50 roubos que caiu para 40, não, ela consegue saber quando, que tipo de roubo, o local, a rua exato, o horário. Então, esse registro é a base de tudo isso. Sem o registro, a gente não consegue saber onde o crime está acontecendo, adequar corretamente o planejamento e também a população, com esse registro, consegue acompanhar todo o trabalho e a situação criminal como ela realmente está acontecendo. Agora, Major, outra coisa importante, né, que tem aumentado também o número de apreensão de armas, né? Isso é importantíssimo, porque é óbvio, o criminoso desarmado, né, a polícia também tem mais efetividade, né? O número de apreensões de drogas, de armas, né, é um número que a apreensão de drogas houve um aumento muito grande.
Apreensão de armas, houve um aumento em decorrência dos dados que nós tínhamos há cerca de 3, 4 anos atrás. Apreensão de armas, até 2023 nós tínhamos uma apreensão em torno de 50 mil armas de fogo ilegais no estado. Com essas diversas medidas, né, relativas a controle de armas, né, hoje nós tínhamos a média aí de 10 a 11 mil armas apreendidas. A gente está numa média aí por ano de uma apreensão de 12 a 13, 14 mil. Então, retirar as armas ilegais das mãos dos criminosos é muito importante, né? Então, esse trabalho tem sido feito e tem contribuído com essa redução, tanto dos indicadores de roubo quanto de homicídios, né? Então, é um trabalho também bem importante desenvolvido pelas polícias. Major, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp em Pauta, segunda edição. Volto sempre aí para trazer as boas notícias da segurança pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Em nome do secretário Derrite e do governador Tarcísio, a gente agradece, a gente está à disposição. Esperamos aí que a segurança continue melhorando, né, cada vez mais para a população. Muito obrigado, Major. E a sua participação é muito importante em nosso programa, por isso eu convido você a acessar as redes sociais da Alesp e você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. O Alesp em Pauta vai para um rápido intervalo e já volta em instantes. Até já.